Eu sou a Mariela Passarelli, psicóloga, psicoterapeuta e professora. E aqui neste canal você me encontra fazendo um trabalho para ajudar outras psicólogas e psicoterapeutas a atenderem, a desenvolverem as habilidades para atender com cada vez mais segurança e confiança, fazerem de fato diferença na vida dos seus pacientes e poderem viver da psicologia. E na live de hoje a gente vai falar sobre o papel da humildade para a psicoterapeuta. Então, se você se interessou, assiste esse vídeo inteiro e se você está assistindo gravado, eu sugiro que você passe um pouquinho, porque eu vou dar boa noite, boa tarde ainda, quase boa noite para quem está chegando. Oi, gente, bem-vindas. Para quem não me conhece, já apresentei. Para quem já me conhece, estamos aqui mais uma segunda-feira às 17h30 no nosso encontro semanal. Esse é um movimento que recente, estamos na quarta live semanal, então esse é o movimento do último mês. Não consegui fazer o post do tema da live de hoje. Olá, boa tarde. Então, tô aqui na confiança de que vocês vão aparecer. Ai, o dia foi corrido hoje, vocês viram meus stories preparando, mas eu não consegui fazer o post, eu não consegui fazer antes. Enfim, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre humildade, essa coisa tão importante na vida de todo mundo e algo que eu fui percebendo que era importante. Quando eu comecei a dar aula e dar supervisão, comecei a falar sobre isso e a nomear um pouco insegura. Você acha que são vocês que sentem insegurança nessa vida? Um pouco insegura, porque eu não tinha tido contato com ninguém falando sobre virtudes, né? Sobre questões mais de desenvolvimento pessoal, assim, talvez, né? Teoricamente, sobre o papel, né? Como que isso era importante para o papel da profissional e tal. E comecei a falar sobre isso, e quando eu vi o Giovanetti usando essa palavra, me deu um alento tão grande no meu coração. Porque, olha só, né? Alguém que também é professor, que também tá falando sobre isso, mas estava lá escrito num livro, né, gente? E aí dá uma autoridade diferente. E aí eu me senti cada vez mais autorizada a falar sobre isso. Falei, eba, não sou louca. Tem mais gente achando que isso é importante. No papel da psicoterapeuta e dentro da fenomenologia, que é o lugar de onde eu falo. Eu sei que nem todo mundo que me segue aqui tá dentro da abordagem da Fenô, mas se me segue por alguma razão se identifica com o que eu falo muitas coisas que servem para qualquer contexto da psicologia, eu falo muitas coisas que servem para qualquer contexto da clínica, né, da psicologia clínica e da psicoterapia, porque não, né, enfim, tem outras formas de fazer clínica, mas se identificam, né, e aí também falo para o contexto dessa abordagem, né, da fenomenologia existencial, falo bastante desse guarda-chuvão, mas o meu lugar raiz, assim, de mais estudo, não é a única conversa que eu falo, tá? Sou bem aberta dentro desse guarda-chuvão, mas o meu lugar raiz de mais estudo, de fundamentação, é, é Heidegger, é das análise, tá bom? É meu maior fundamento, assim, é minha escola, né? Não é o único diálogo que eu faço hoje, mas é minha escola. Então, bem-vindas para quem foi chegando depois. Márcia, querida! Que bom te ver aqui! Olha só, gente, Márcia é colega minha do Arrase na Marca Pessoal, de Carol Caracas. Muito bem, que bom te ver aqui, Márcia. Faz tempo que eu não passo por lá, inclusive. Bora lá, amores! Márcia é terapeuta também, né, Márcia? Espero que o que eu tenha para falar também te ajude de alguma forma. É, então é isso, né? Falo desse lugar, mas eu espero que você possa aproveitar isso que eu vou falar, não só pensando na fenomenologia, para mim tem uma fundamentação que eu vou te explicar, mas eu espero que você possa pensar não só desse lugar, tá bom? Então chega de enrolação, vamos direto ao assunto. Eu quero falar um pouco. Oi, Tati! Eu quero falar um pouco sobre a humildade, tá?
Nossa, Mari, mas que ousada! Você tá falando de psicologia num perfil que você arriscou colocar a psi, né? É, tem várias questões sobre isso, gente, mas a live de hoje não é sobre isso. Posso falar um dia se vocês quiserem. É, e aí vai falar de humildade, um negócio meio moral, né? É, então tá, eu quero falar três coisas sobre humildade, né? Sobre o papel da humildade para psicoterapeuta no dia de hoje. A primeira coisa que eu quero dizer é que, vocês sabem que eu tenho uma cola, eu faço, porque eu estudo pro preparar a aula, né? É importante. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, então, é a seguinte: a humildade é a virtude fundamental para terapeuta. Na hora que eu tava escrevendo, eu fiquei pensando assim: é a virtude maior de todas, tipo, a principal, ou é uma das virtudes fundamentais para o papel da psicoterapeuta? Você sabe que eu sou bem indecisa, né? E pra mim, assim, ó, respeito, posso fazer uma live só de respeito também, tá? Mas respeito e humildade, pra mim, estão ali. Então, eu posso dizer que, vou corrigir, tá? É uma das. Então, vou falar de novo. A humildade é uma das virtudes fundamentais para a atuação da psicoterapeuta. Vocês estão ouvindo o Zion latir? Tá brincando com a Xande. Se vocês estiverem escutando, desculpa, vocês sabem que eu tenho filhos peludinhos de 4 patas, filhotes, golden, então vocês já podem imaginar. E aí, assim, humildade é uma das virtudes fundamentais para a prática da psicoterapeuta. Virtude. Virtude, lá no dicionário, é qualidade, desejável, conduta. Tira essa coisa moralista da tua cabeça, cristã, ou mesmo de humildade no sentido que a gente até corrompe dentro do olhar cristão, assim, a humildade como uma falsa humildade, como pobreza. A gente usa a humildade nos contextos tão que não é, né? Então, tira isso. Eu quero que você pense. Tarsila. Eu quero que você pense como conduta, como postura, jeito de lidar com as coisas. E se eu tô usando o termo virtude, é porque eu tô falando que ela é desejável, ela é esperada, ela é o ideal, certo? Então, vou repetir: a humildade é uma das virtudes, e aí tô falando de pessoa, não tô falando de psicologia, tô falando de pessoa, atitude, conduta fundamental para a psicoterapeuta. Fica com isso. Amada, se você tá chegando na live agora e você não vem de caderninho, eu sugiro que você venha de caderninho. Ou que você vá anotando no seu bloco de notas, quer dizer, não sei, se tem um celular só, sai da live e anota, perde uns pedaços. Venha de caderninho pra live, tá bom? Porque é aula mesmo. Eu faço esse conteúdo como aula pra vocês. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A terapeuta que não tem humildade, ela sente lá no fundinho, assim. Às vezes ela acha, literalmente, ela tem certeza disso. Às vezes ela sabe, assim, racionalmente, que ela não tem, mas lá no fundinho rola um sentimento. Qual, Mari? De que ela sabe o que é melhor para o paciente. De que ela acha que ele deveria fazer tal coisa. Sabe? Na hora que você tá ouvindo o paciente e vem aquele sentimentinho assim, ó, lá no fundo. Você pode ignorar ele. Aliás, você deve ignorar ele, meu amor. Mas assim, às vezes rola, entendeu? Vem um sentimentinho assim, nossa, mas por que ele tá fazendo isso? Nossa, mas se ele fizesse tal coisa? Nossa, mas acho que o melhor é não sei o que lá. Quando a gente sente isso, a gente não tá na humildade.
Você sabe que aqui é na base da verdade, né? Então, você tá aqui é porque você gosta de umas verdades. Com muito amor, carinho, acolhimento, mas umas verdades. Então, a terapeuta que sente, ou que literalmente acha, que ela sabe o que o paciente deve fazer, o que ela sente, né? Que ela sabe o que é melhor, qual que é o caminho correto. Amada, armadilha. Niki que se sente isso, você não tá na humildade. Gente, vocês sabem que tudo que eu falo podem ter exceções, né? Uma exceção pode ser um paciente que está numa situação de risco e aí você está usando o teu conhecimento teórico, psicológico, tal, para saber que assim, vai dar ruim, vai entrar em crise, vai não sei o que lá, se não tomar remédio não vai melhorar. Mas assim, é diferente você saber, nossa, se você não fizer o tratamento certo, não vai melhorar. E você falar com essa honestidade para o paciente, com o respeito, é por isso que não dá pra falar de humildade sem falar de respeito, mas com o respeito a esse ser e a esse indivíduo e as decisões que ele toma na vida dele, tudo bem? O que não dá, porque veja, a humildade, agora eu vou pro terceiro ponto, tá? A humildade, ela coloca a gente num lugar de horizontalidade com os nossos pacientes. Então, quando eu começo a achar que não sei o que lá, quando eu começo a sentir, essa pessoa, não sei o que lá, eu tô aqui, ó, eu sei, ela não sabe. Sacou? Nossa, Mari, mas qual que é o problema? Eu sou psicóloga e eu tô aqui mesmo. Amor, você não tá aí. Que você não é ninguém. Eu estudei 5 anos, ou tô estudando, tem aluno meu aí, né? Que ainda tá estudando, e nem aluno meu é aluno ainda, enfim. Tá estudando pra ouvir a professora falar assim, você sabe tudo isso aí? Então, você estuda tudo isso aí pra você saber que isso não é ninguém. Você não é ninguém no sentido de, é, de ser mais do que a própria pessoa na vida dela. Entende o que eu tô falando? Você tem todo o teu conhecimento, você é especialista, ok. Mas você não é ninguém quando você sai do teu lugar, da tua vida. Entende? Quando você vai em direção ao outro, você tem que chegar na humildade, porque você não é ninguém. Não importa o conhecimento que você tenha. A gente não é mais do que o outro, o protagonista da história que você está escutando é o teu paciente, não é você. Então a humildade fala disso, entende? Não é a gente que é protagonista, não é a gente que tem que querer ser protagonista. A gente faz o trabalho de... Ai, me veio um termo do psicodrama aqui agora. Ego auxiliar. A gente apoia para que ele assuma o lugar de protagonista. E aí, se você vem toda na pompa do seu suposto saber, querendo saber mais do que ele, você tá ajudando? Não, amor, você não tá ajudando. Sinto te dizer, mas você não tá fazendo o que você deveria fazer. Nas aparências, nas máscaras, até para o paciente, racionalmente, pode parecer que sim. Mas lá no fundo, no fundo da raiz do teu objetivo, do teu propósito, você não tá fazendo seu papel. Ai, eu me empolgo aqui quando eu tô falando com vocês, fico braba. Desculpa, eu me empolgo. Gente, tem comentário importante aqui, ó. Pausa. Sim, estudando para ser psicodeusa. Exatamente. A gente descobre que a gente não é psicodeusa. E quanto mais cedo a gente descobre, menor a queda. Melhor, tá? Nossa, e daí... Ai, gente. Apertei um negócio aqui. Aqui. E daí, dá-lhe trabalhar o ego e vaidade na supervisão e na terapia. Exatamente isso, Tatiana. Exatamente, gente. Porque assim, ó, eu acho que todas as profissões, sei lá, não tô em outras profissões, né? Mas eu imagino que todo lugar de conhecimento dá uma infladinha no ego, né?
Só que a gente já sabe, quem que falava isso? Dalai Lama? Sei lá. O sábio, ele sabe que ele não sabe de tudo. Ele tem humildade, entendeu? E na área da saúde e na psicologia, essa coisa de saúde mental, né, de cura, de ajudar as pessoas em sofrimento. Ai, gente, na medicina isso também acontece, né? Dá um negócio assim, ó, de ser Deus. Amore, você é filha dele, você não é ele, não. Isso é igualzinho a pessoa que você está atendendo. Igualzinho, tá? Então desce do salto, desce da montanha, desce, desce. Senão vai dar ruim. Vai dar ruim pra você, que você vai levar um tombo bonito e, e você não tá. Eu não falei aqui na apresentação, quem não tava no começo da apresentação, meu pitch de elevador, termos do marketing digital, qual é? Eu ajudo outras psicoterapeutas a desenvolverem habilidades para atender com confiança, com segurança e serem reais agentes de transformação na vida dos seus pacientes. Reais. Você quer fingir pro teu ego e pro ego do paciente e para sei lá quem que você tá fazendo transformação, né? Que você tá sendo agente de transformação na vida dessa pessoa? Muito bem. Não tô interessada em você. Eu quero ajudar quem está interessada em de fato ser, vou falar de novo, serem reais agentes de transformação na vida dos seus pacientes. É como se a gente fosse catalisador de processo que acontece fora da nossa mão. A gente é só um negocinho ali, ó, que ajuda o negócio. A gente é um negocinho que ajuda o negócio. Deu para entender? A gente é catalisador. A gente é facilitador, a gente é meio, a gente é recurso. A gente não é o centro das atenções. Se você quer ser o centro das atenções, você tá no lugar errado. Não só aqui comigo, digo que você está no lugar errado. Mas você não devia estar fazendo psicoterapia. Vai fazer outra coisa, tá? Então, tem mais comentário bom aqui, vou ver. Então, tô falando de humildade, percebem? Aceitar e descer desse lugar de que eu não sou o centro das atenções, que eu estou ali, posso estar num formatinho bem tradicional, apesar de não ser o único, tá, gente? Isso aqui serve para clínica ampliada, isso aqui serve para tantos lugares, mas tô falando do formatinho tradicional, tá? Você pode estar lá, né, na sua sala ou agora online, no seu setting aqui, né, no seu espaço de atendimento do paciente, achando que, né, o paciente veio até você porque ele precisa de ajuda e você tá lá para ajudar e nananana. Só que se você esquece, né, que você não é ninguém, que você é agente, que você precisa da humildade, que você tá lá para facilitar que ele seja o protagonista, você não faz o teu trabalho. Então a gente precisa, para ser um bom psicoterapeuta, vou usar essa palavra apesar de ser controversa, para você ser um psicoterapeuta que de fato vai, né, ser agente de transformação real na vida dos seus pacientes, você precisa lembrar que você precisa de humildade, você precisa cuidar do ego, você precisa abdicar do palco, você tem que aceitar não ser o protagonista, você tem que aceitar ser o coadjuvante. Ok? Muito bem. Teve um riso, assim, só no comentário da Sheila, do Tarsila. Nem era psicodeusa, gente, era pseudodeusa. Falei tudo errado o comentário da Tarsila. A Tarsila falou assim, ó, estudando para ser pseudodeusa. E não serei pseudo, não psico. Também vale, né, psico? Tudo bem. Muito bem. Então, terceiro, já estamos, tá bom? No terceiro e último ponto, e agora eu vou... Você pode usar tudo isso se você não for da FENO. Agora, se você for da FENO, quero que você entenda. Tem mais uma fundamentação nisso que eu tô falando, tá? Então, é o seguinte, a gente falou que a humildade é a conduta, é a qualidade, certo? E o que Giovanetti está falando e eu estou falando é o seguinte...
essa postura, essa conduta, a humildade, ela vai sustentar a relação terapêutica. Anota aí. A humildade vai sustentar uma relação que é terapêutica. Anotou? Vou explicar que eu quero que você entenda. Se você já conhece Fenô, talvez você já conheça o conceito de solicitude libertadora. Ou em outra tradução do alemão, Fenô não, né? Se você já conhece das análise, talvez você conheça o conceito de solicitude libertadora. Ou numa outra tradução do alemão, preocupação libertadora. Certo? O que é isso? É um modo de relação entre dois seres humanos que acontece de tal jeito que um permite ao outro, tipo, ela acho o máximo que vocês verem o pensamento da professora acontecer na hora. Assim, A se relaciona com B e B se relaciona com A, tá bom? A relação de A com B pode ser de um jeito e a de B com A pode ser outro. Às vezes é difícil, né? Mas assim, tá? Então, A se relaciona com B de tal forma que A deixa B completamente livre para ser quem ele é. Livre para ser protagonista da própria história. Livre para fazer suas escolhas. Livre para tocar tua vida como bem entender. E se relaciona, certo? Isso é solicitude libertadora. Só que, meu amor, não tem como. E assim, né? A solicitude libertadora, ela é a base. É a base, não. Ela é relação terapêutica, solicitude libertadora. Igual. Faz uma equação. Solicitude libertadora é igual à relação terapêutica. A relação que a gente estabelece com o nosso paciente, num conceito das AINS analítico, precisa ser uma relação de solicitude libertadora. Ou seja, eu preciso estabelecer um vínculo. Alguém perguntou aí, e ela ajuda também no vínculo com o paciente. Com certeza, é um tipo de vínculo bastante peculiar, né? Você não tá lá substituindo, você não tá lá dando resposta, você não tá lá dizendo o que ele tem que fazer, muito pelo contrário, você tá lá, o que nós estamos falando até agora? Sendo coadjuvante, sendo auxiliar no processo dele ser ele mesmo. Tá fazendo sentido? Tá juntando os pontos? Então é isso. A relação terapêutica, dentro desse conceito das AINS analítico, ela é uma relação de solicitude libertadora. Ai, Pro, tá, e aí? Gente, espero que tenha ficado óbvio para você nesse momento. Se não tem, tudo bem, pensa comigo, mas eu quero que fique até a gente sair daqui, que é a humildade. Onde é que entra a humildade nessa história toda? Entendi uma coisa, entendi outra. Só que, junta os pontos, eu não consigo estar nesse lugar de solicitude libertadora, ou seja, estabelecer uma relação terapêutica com o meu paciente se, complete a frase, eu não tiver humildade. Foi? Caiu a ficha? A humildade. Então, volta lá no primeiro item que eu tô falando hoje. A humildade é a virtude fundamental para a psicoterapeuta. Porque se ela não tiver humildade, ela não vai conseguir se relacionar com esse paciente de forma que ele seja livre para ser o protagonista da história dele. E se ela não tá se relacionando, ou se eu não tô me relacionando dessa forma com o meu paciente, ai, segura a bomba! Eu não estou estabelecendo uma relação terapêutica. Eu estou estabelecendo qualquer outro tipo de relação, dê o nome que você quiser. Não é uma relação terapêutica. Dorme com essa, beijo, tchau. Brincadeira. É nesse grau. É nesse grau.
certo? É nessa gravidade. Então, meu amor, se você é um ser humano, assim como todos nós, que tem todas as doenças do ego e do orgulho possíveis, começa a cuidar disso se você quer ser terapeuta, meu amor. Porque senão não vai dar certo. Quer dizer, aí você vai mais estragar do que consertar. Vai por mim. De gente que estraga a vida dos outros, o mundo tá cheio, tá? Ninguém aqui precisa de terapeuta que fique estragando a vida dos pacientes, não. Ó, momento, eu falo que eu fico nervosa. Ninguém precisa de terapeuta que fique estragando a vida dos pacientes. Então, se liga, tá? Sou bad aluno meu. Quem é meu aluno sabe que eu faço essas coisas. É aluno meu? Sou bad aluno meu que tá fazendo essas coisas, vai tomar um puxão de orelha. Por favor. É fácil, amores? Não, não é fácil, tá? É assim de uma hora para outra? Não, também não é de uma hora para outra, eu sei que não é. Mas eu preciso que você saiba disso. Porque se você não souber disso, você nem vai começar a trilhar o caminho que você precisa trilhar. É um treco que tudo bem. A gente se vê. Desculpa, apareceu um negócio aqui. A gente sabe disso, teoricamente. Ai, beleza, entendi. Meu próximo atendimento, então, tá resolvido? Não, amor, aí é construção de habilidade, né? Você vai precisar observar, você vai se pegar escorregando na casca da banana, de vez em quando você fala, epa, tudo bem? Volta, não é aqui? Opa, não é por aí? E tá tudo bem, somos seres humanos, mas eu preciso que você saiba disso, senão você não vai estar fazendo o que você acha que você está fazendo, entendeu? O que o teu coração pode estar pedindo de uma forma bem genuína para que você faça. Porque eu sei que a gente pede isso, né? Nosso coração pede isso, nossa alma pede isso. Só que você precisa saber que se você não tiver humildade, você não vai fazer isso. E aí eu arrisco você dizer isso para você assim. Não é só na fenomenologia, tá? Você tá vendo que assim, eu não tô falando, se você não tiver humildade, você não vai ser uma das analistas de humildade. Poderia estar dizendo de humildade não, de qualidade. Vou reformular que ficou bagunçado. Eu não estou dizendo assim. Se você não tiver humildade, você não vai ser uma das analistas de qualidade. Isso é fato, tá? Mas não é isso que eu tô falando, certo? Já expliquei aí o conceito e por que eu tô dizendo que é fato. Eu tô, assim, sendo mais ousada, entendeu? Eu tô dizendo pra você, olha, se você não tiver humildade, você não vai ser uma psicoterapeuta de qualquer abordagem, meu amor, de qualidade. Pensa nisso, certo? Então, o título da live é O papel da humildade para psicoterapeuta. Qual é o papel, meus amores? Tudo central, assim, ó. Eixo da conduta, eixo da atuação. E eu não tô falando de teoria, eu tô falando de habilidade, competência, eu tô falando de ser, eu tô falando de outro negócio, entendeu? Não tô falando de conhecimento teórico. Isso você precisa também, mas não é disso que eu tô falando aqui agora. A humildade, ela é eixo, ela é degrau, cara. Se você não tiver esse degrau, você não vai escalar ser psicoterapeuta. Vai achar que tá escalando, mas eu vou dizer pra você que você não tá. Amiga, sua louca, sabe que eu falo a verdade. Ok? Muito bem. Já falei tudo. Já falei. Então, é isso. Então, o papel da humildade é central, é fundamento. E nessa live a gente passou por 3 aspectos, certo? Da humildade. Primeiro aspecto, humildade é uma das virtudes fundamentais para a psicoterapeuta. Parênteses. A terapeuta que não tem humildade sente ou acha de fato às vezes que ela sabe o que é melhor para o paciente ou o que o paciente deveria fazer. Esse é sinal de alerta, sabe quando passa um alarme assim, ó? Quando você achar que você tá sabendo, que você fala assim, mas acho que ele devia
Não acha nada, não devia nada, acendeu a sirene de que você não tá sendo humilde. E você já sabe que, terceiro item, a humildade é a disposição, é a atitude que sustenta, que permite a solicitude libertadora. Ou seja, que permite a relação terapêutica, que é uma relação em que eu estou em contato com o meu paciente de tal jeito que ele é livre para ser quem ele é. Eu estou numa relação com ele em que eu permito que ele seja exatamente quem ele é. Os podres e as coisas boas. Luz e sombra. Tudo junto ao mesmo tempo. Essa é uma relação muito peculiar. Solicitude libertadora só cabe na relação terapêutica, pelo amor de Deus, quanto mais... Pelo amor de Deus, não. Quanto mais relações de solicitude libertadora você tiver na sua vida, mais relações de qualidade você vai ter. Tanto de pessoas com você, quanto de você com pessoas, tá? Eu só estou dizendo que a relação terapêutica, ela é uma relação de solicitude libertadora. Certo? Dito isso, eu acho que já está muito bem argumentado. Espero que vocês entenderam. Dá um joinha pra mim se ficou claro. Faz pergunta se ficou alguma dúvida. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho... já deu os 30 minutos, mas se tiver alguma pergunta, pode fazer. Esse povo chega tudo tarde, né? Acho que tá ruim esse horário. Tá ruim esse horário? Mas enfim, é o horário que fica bom pra mim. Tá gravado. Se você perdeu, assiste a gravação, vale muito a pena. E deixa aí pra mim nos comentários se tiver alguma pergunta, enquanto eu vou deixando os últimos recados, certo? Vou tomar água. Joia. Deu pra entender. O que achou da Pro dando aula assim, Tarsila? Tarsila é estagiária. Não teve aula assim teórica comigo. Oi, Larissa! Quanto tempo? Bora lá. Recados. Primeiro recado, já comecei dando live semanal toda segunda, 17h30. Aqui com vocês. Vende caderninho. E vai ficar gravada. Sempre fica gravada. Ai, Pro, eu não consegui assistir a live dessa semana. Vai lá e fica gravada. Certo? Segundo recadinho. Temos uma comunidade lá no Telegram. Eu não sei se eu posso falar o nome. Acho que eu posso, né, gente? Temos uma comunidade lá no Telegram. Não é concorrente. Como eu entro na comunidade, Mari? Você entra, é um canal, tá bom? Mas nossa comunidade tá lá. Você pode comentar, você pode deixar suas coisas lá, tá aberto pra gente trocar umas figurinhas. E o link está na minha bio, certo? Pra que serve essa comunidade? Pra você ficar mais pertinho, certo? Toda semana tem conteúdos exclusivos só para vocês lá do meu canal. E eu mantenho vocês atualizados, tá bom? Das novidades, enfim, das notícias da semana, das oportunidades. Então, além de ter conteúdo exclusivo, é um jeito de você ter centralizado ali todas as informações comigo, porque não sei se você sabe, mas o algoritmo do Instagram não entrega tudo para todo mundo, tá? Então, se você quer ficar um pouco mais pertinho, entra lá na comunidade. Link na bio. E terceiro recado, grupo de estudos! Grupo de estudos sobre a prática clínica, fenomenológica e existencial, certo? Grupo de estudos online e assíncrono. A gente não tem encontro e horário marcado, você pode ler e escutar, são áudios e discussões, também no Telegram, que acontecem ao longo da semana e você pode escutar, ouvir, ler, discutir dentro do teu horário, certo? Estamos lendo, nesse momento, conversa sobre terapia. Se você tem interesse, quer saber mais, quer entender a proposta, quer conversar comigo, quer se aprofundar, quer conhecer pela primeira vez ou quer retomar, quer se aprofundar, esse é o espaço, tá bom? Ele tá aberto tanto para estudantes de psicologia quanto para psicólogos formados, tá bom? Não é um espaço de supervisão, é um espaço de estudo teórico.
E essa obra é uma obra bem introdutória, é uma leitura bem digesta, então não se assuste, tá bom? E você que tá formado também, você sabe que às vezes a gente chega uma hora que precisa retomar, né, meu bem? Retomar e a gente vai acessando outras camadas, tá bom? Então, se você tem interesse no grupo de estudos, sai daqui e me deixa uma mensagem no direct que eu te respondo, tá bom? Oi, professora, vejo seus vídeos tu falando maior parte no feminino. Seus encontros com o grupo de estudo é só para mulheres. Não! Não é só para mulheres. Bem-vindo, Biel. Não é só para mulheres. Eu falo no feminino porque a grande... Primeiro, assim, dois grandes motivos, né? Rapazes. Tem cada vez chegado mais rapazes. Eu falo no feminino, porque a psicologia é uma profissão majoritariamente feminina e dentro do conselho a gente já tem invertido essa lógica, né? Então a gente escrevia psicólogo/A, agora a gente escreve psicóloga/o, entendeu? E também porque o meu público, naturalmente ou não naturalmente, sei lá, é majoritariamente feminino, entendeu? Então eu escolhi essa linguagem só pra falar pra maioria, tá? Mas homens são muito bem-vindos também, fique tranquilo. Homens, pessoas não binárias, tá tudo certo, tá bom? Todos são bem-vindos. Então é isso, se você tá chegando agora no perfil, vou retomar. Toda segunda, 17h30, tem live, tá bom? De 30 minutos aproximadamente, estourando uma hora, eu me empolgo e falo bastante, mas eu tô tentando me policiar. Tem conteúdo, tem Reels, explora o perfil que você puder. Quando eu consigo estar organizadinha, tem post todo dia, e agora eu estou conseguindo. Então o post de hoje é a live, porque vai ficar gravada. Tem a comunidade lá no Telegram, que é o link na bio, se você quiser ter conteúdos exclusivos. Assim, é pouco, tá? Não fico tomando muito a vida de vocês, mas eu mando coisas e reflexões exclusivas lá para vocês. E quiser ficar mais por dentro também das notícias, entra na comunidade, no canal do Telegram, link na bio, aberto, gratuito, tá? E se tiver interesse no grupo de estudo sobre a prática clínica fenomenológica e existencial, me chama no direct que a gente segue conversando, tá bom? E tem outras coisas também, tá? Se você, não sei se você já é formado, se você é estudante, para estudantes eu tenho um grupo de estudos, tá? Mas se você já é formado, tem supervisão, /mentoria, tem a imersão, tem um monte de coisa, tá bom? Se tiver querendo se aproximar e saber como que eu posso te ajudar, me chama que a gente conversa um pouquinho pra gente ver como que isso é possível. Tá bom, amores? Mais alguma pergunta? Sim ou não? Posso fechar? Beijo, tchau, até o Natal, como diz a minha cunhada. Falei tudo. Sim? Tá no último ano, mas tem muito interesse na Feno. Ah, bem-vindo, Gabriel! Chegou no lugar certo! Vem pro grupo de estudos então, quem sabe? Me chama, tá bom? Me manda uma mensagem que a gente segue conversando, de verdade. Muito bom. Amores, vamos ficando por aqui. A semana que vem a gente se vê de novo às 17h30. Meus alunos, boas férias, Tarsila, bom descanso. Espero te ver por aqui mais vezes, certo? Um beijo e um queijo. Até semana que vem.